Boa noite, galera da Júlia França. Boa noite, meninos. Pessoal do terceiro ano Finanças, pessoal do terceiro ano Enfermagem e também terceiro ano Massoterapia. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu quero que a gente retorne aqui aos nossos estudos, né? E agora a gente retoma a temática regência nominal e verbal, sobretudo com o estudo da crase, né? Agora um momento, uma instância sobre a regência um tanto mais aplicada, um tanto mais específica, né? Vamos dizer assim. Então, gente, nós tivemos aí, né, lá na quinta semana de estudos, um estudo sobre regência, no qual nós tivemos a devolutiva da atividade já realizada por vocês. Na semana 6, a gente estudou literatura, né? Na semana 7, a gente fez a devolutiva da atividade em torno da literatura, e hoje a gente vem aqui, mais uma vez, né, falar sobre língua, né, linguagem, o uso e a reflexão do estudo do nosso idioma, que é a língua portuguesa. E, mais uma vez, retomando aqui o tema regência, o tema crase. Para o estudo dessa aula, né, para o estudo de hoje, nós temos aí, na sequência, né, a leitura deste vídeo. Né, todos devem assistir ao vídeo, tomar suas anotações, postar o comentário lá no mural, se gostou da aula, como que a aula pôde te ajudar, né, tirar suas dúvidas e, claro, as críticas também para que a gente possa melhorar. Né? Logo após que vocês assistirem ao vídeo, vocês vão na plataforma Google Classroom responder à atividade, né, que está postada lá, em torno do tema regência. Nós temos duas atividades. Uma que a gente chama de atividade prévia, né, toda contextualizada, e a atividade, vamos dizer, suplementar, né, que aprofunda o tema sobre crase. Muito bem? Então vamos lá. O nosso objetivo. Qual é o objetivo que a gente tem aqui no estudo da regência, né, de hoje? Conceber o estudo da sintaxe de regência, sobretudo quanto ao uso do acento indicativo de crase, né, e tendo isso como um pré-requisito fundamental à compreensão e à interpretação de textos. Né. Sempre eu retomo a ideia, né, de que nós não podemos nem devemos pensar em estudar gramática tão somente por um capricho metalinguístico. Né. A bem da verdade, nós sabemos que o nosso estudo é sempre pautado na leitura, na compreensão de textos, né? Todo um estudo sobre a língua, mas em função da comunicação na prática, na atividade comunicativa, que é aquilo que nos interessa. Muito bem? Todos já sabem, né? O estudo dessa competência, que é o estudo da regência, nos remete à compreensão do domínio da norma culta padrão da língua, né, dos diferentes registros e níveis, né, de expressão linguística, e aí tudo isso concorre, né, justamente lá para a competência 1 da redação do Enem, né, principalmente tratando-se de redação. Então vamos adiante. Nós temos aqui uma tirinha, né, que reflete justamente sobre o estudo da crase, e a partir dela que a gente vai tomar aí o nosso conceito, os nossos conceitos, as nossas análises, para depois vocês tão bem, né, desenvolverem a atividade. A tirinha diz assim, nós temos aí um rato, né, e ele está conversando, dialogando com uma letra A, que vai passando no sentido da esquerda para a direita. Né? Então, o que ele diz? Letra A, aonde você vai? E ela responde, à praia, vou ver a crase. E ele diz, este é o caminho do campo. Aí a letra A fala, ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. E ele diz assim, o ratinho, às vezes as crases são muito exigentes. Muito bem. Então o que a gente pode aprender aí com essa tirinha? Né? Que reflete o estudo do uso indicativo de crase.
o próprio texto, né, a própria tirinha, o próprio discurso em si já é em torno da crase, já é até metalinguístico, né, por si mesmo. Mas assim, quando ele diz assim que às vezes as crases são muito exigentes, por quê? Porque a própria crase sendo exigente com ela mesma, quando ela diz, quando ela escreve, quando ela fala tudo, né, na sua regência perfeita, né, dizendo que a crase, a letra A dizendo que a crase quer vê-la à meia-noite com crase, em frente à orla com crase, para um bife à parmegiana, né, que é a moda parmegiana, e à luz da lua, né? A maneira como eles vão se encontrar, o modo como eles vão se encontrar, né? Então, tudo isso são aí contextos em que a gente percebe situações ou casos particulares específicos do uso da crase, né? Então, a letra A, sabedora, né, da exigência da crase, né, do respeito que ela tem à norma padrão, então está procurando a crase. Então, esta letra A, que está procurando a crase, está de acordo com os usos da crase aí, nos trazendo uma reflexão sobre algumas das principais regrinhas, né, do uso da crase, que aí no caso do terceiro balão, aliás, no terceiro quadrinho, perdão, quinto balão, nós temos aí expressões com locuções adverbiais, locuções prepositivas, né? A palavra parmegiana tendo como implícita a palavra a maneira de ou a moda de, né? Que é um dos casos da crase, né? Ela diz também que vai à praia, então o verbo ir no sentido de movimentação, quem vai a algum lugar, né? E não no lugar, como muitos falam, né? Eu vou no banheiro, e nós sabemos que vou ao banheiro. Então, assim, a própria tirinha já nos remete a uma boa discussão sobre os usos dos acentos indicativos de crase. Muito bem? Então, vamos adiante. A próxima leitura que temos aqui, mais uma tirinha. Esta tirinha, por sinal, é da própria Mafalda, né, que nos acompanha desde os primeiros dias aqui nos nossos slides, nos nossos vídeos, né? Então vamos lá ver o que a Mafalda tem pra gente aí. Graças a Deus, chegou a primavera. Quem disse isso? Mafalda. Mafalda está aí, num bosque, né, num ambiente bem florido, e ela diz assim, graças a Deus, chegou a primavera. Muito bem. Quem foi que chegou? A primavera chegou. Então, a primavera é o sujeito da frase, né? A primavera chegou. Então, Mafalda festeja, comemora o fato de a primavera ter chegado. Então, ela diz isso. Graças a Deus, chegou a primavera. O segundo quadrinho, portanto, nós temos aí Mafalda, que vai caminhando no mesmo bosque, né? No mesmo jardim aí, né? Ou pátio, né? Enfim. E ela vê dois senhores, um dos quais já bem idoso, né, um velhinho, e o velhinho diz assim para o colega dele, o amigo dele, graças a Deus, cheguei à primavera. Olha, graças a Deus, cheguei à primavera. E a Mafalda sai caminhando, né, desconsolada, dizendo assim, e eu dizendo trivialidades. O que seria trivialidades? Trivial é que a primavera chegue, é comum, é corriqueiro que a primavera chegue, né? O que não é trivial é uma pessoa chegar à primavera, no sentido de ter vivido muito e hoje comemorar o fato de ter vencido mais uma etapa da vida, né? Então, muito bem. Aí a gente tem claramente dois usos, né, com a palavra, com o verbo chegar, né? A primavera chegou, portanto, chegou a primavera, na fala da Mafalda, e cheguei à primavera. Quem é que diz cheguei à primavera? O Senhor que falou isso, né? Portanto, o verbo cheguei, né, na primeira pessoa do singular, portanto, mostrando a desinência aí de quem está falando é o Senhor do discurso, né? Esse Senhor de idade aí. Então, ele ter chegado à primavera é ele ter chegado a uma etapa de sua vida, ou a mais uma etapa de sua vida, né? E simplesmente a primavera ter chegado é uma outra informação. Muito bem, então vamos lá.
onde devemos colocar a crase? Será se é na primeira ocorrência? Claro que não, né? Graças a Deus, não tem crase. Graças a ele, Deus. Graças a ela, né? Então não tem crase. Muito bem. E a segunda ocorrência, aliás, o segundo balão, graças a Deus permanece sem a crase, porque é a mesma ideia, a mesma informação dita antes. E a quarta frase diz assim: cheguei à primavera. Portanto, agora tem crase. Porque quem chega, chega a algum lugar ou a alguma etapa da vida, de um evento, de um acontecimento, né? Então, muito bem. Então, onde devemos, ou em que contexto, em que lacuna, em que frase devemos colocar aí, portanto, o acento indicativo da crase? Na quarta frase, né? Na quarta ideia aí. Cheguei à primavera. Né? Cheguei ao verão. Se a gente trocar a palavra primavera, que é feminino, por uma palavra masculina, que é verão, você vai dizer, graças a Deus, cheguei ao verão. E nunca vou dizer, cheguei o verão. Né? Então, quando eu faço essa substituição ligeira de uma palavra masculina no lugar da palavra feminina, eu já vou perceber aí um ao. E o que é este ao? Né? É a ideia de uma preposição a mais artigo o. Portanto, ao. Quando isso acontece, né, sendo duas palavras, a, no caso, a preposição e a artigo, nós temos aí uma crase. Né? Crase, que é uma palavra que vem do grego, né, a origem grega, que remete à ideia de fusão. Né? Fusão de a, preposição, mais a, artigo, ou um a que inicia um pronome demonstrativo, ou o próprio a sendo o pronome demonstrativo, ou o a que acompanha o pronome relativo qual, quando eu digo a qual, né, ou as quais. Então aí a gente tem, ou poderemos ter, dependendo do contexto, um caso de acento indicativo de crase. Vamos adiante. Então, assim, esses dois textos, né, nos fizeram aí trazer uma ideia, né, uma reflexão sobre o uso da crase. Então, vamos conceituar melhor o que é crase. Crase, como eu acabei de falar há pouco, né, vem do grego, tem a sua origem, né, na linguagem grega, e nada mais é que a fusão de duas vogais idênticas, né, como eu acabei de dizer. Quando este a preposição, ele vai ser fundido com o a artigo, ambos, e vão tornar-se aí apenas um a com acento indicativo de crase, que é aquele acento parecido com o acento agudo, porém inclinado à esquerda. Este acento indicativo de crase também pode acontecer com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, também com o pronome qual relativo, né? A qual ou as quais, e em alguns outros contextos específicos que veremos daqui a pouco, ela pode ocorrer aí, inclusive quando existir uma palavra feminina implícita ao contexto, que é como nós já vimos lá no início do slide, quando a letra A procurava a crase para um bife à parmegiana, né? Porque aí ficou subentendida a palavra moda, né? Um bife à moda parmegiana, à moda italiana, né? Um bife a passarinho, né? Ou seja, a moda passarinho, ao estilo passarinho, né? Então vamos adiante. Então, isso que nós temos agora nada mais é que o desenho dessa fusão de que eu estou falando, sobre o que vem a ser a crase. A mais A igual a A craseado. Portanto, tá aí. O primeiro A é sempre a nossa preposição, e o segundo A, ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome demonstrativo, ou ele pode ser também um pronome relativo. Muito bem? Então, este símbolo em vermelho, que é o A craseado, é o que a gente vai chamar de crase de fusão, né? Assim, então, simplesmente. Continuando. Nossa abordagem aqui ainda nos conceitos, né? O sinal indicador de crase, salvo raras exceções ou poucos casos especiais, o sinal indicativo de crase, como nós sabemos, só deve ser empregado diante de palavras femininas, né?
Porque nós sabemos que é a partir de uma palavra feminina que a gente vai ter um artigo feminino ou um pronome de natureza adjetiva feminina, né? Então vamos lá, para frente. Para se certificar de que da necessidade do uso da crase, para que a gente tenha certeza se a gente deve ou não usar esse uso da crase, existem alguns artifícios. Um dos quais é fazer a substituição de que eu falei antes, né, de trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. E aí, se você tiver um ao para o masculino, você vai ter um a craseado para o feminino. Vamos aí ao exemplo. Comparecemos à Assembleia de Liderança. Comparecemos à Assembleia de Liderança. Quem comparece, comparece a alguma reunião. Quem comparece, comparece a algum evento, né? Então, comparecemos com crase, comparecemos à Assembleia de Liderança. E quando a gente faz a substituição da palavra assembleia, que é feminina, por uma palavra masculina, que é a palavra encontro, nós temos a estrutura comparecemos ao encontro. Então, se a gente tiver ao, é porque lá no feminino vai ter crase. Se a gente tiver apenas o a ou apenas o, é porque não vai ter crase quando com a palavra feminina. Muito bem? Adiante. Quando o a, que é a preposição, puder ser substituído por para, aí a gente vai ter, né, alguns exemplos aqui, porque essa ideia de para indica movimento, né? Por exemplo, dei o pacote a Maria. Dei o pacote para a Maria. Aí, nesse caso, quando a palavra a puder ser substituída por para a, nós podemos ter sim a crase. Apenas temos que ter o cuidado, né, de que se o nome que está acompanhando a ideia desta coisa, deste objeto que está sendo dado, no caso, dei o pacote, então o pacote é o objeto que está sendo dado a quem? A Maria, a Pedro, a Joaquim. Se eu disser assim, dei o pacote a Maria, eu posso ter crase e posso não ter crase, porque Maria é nome próprio. E nomes próprios, né, vão lá para os casos facultativos do uso da crase. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, caso facultativo. Então, mas assim, o que importa é que, se o a puder ser trocado pela expressão para a, significa que ele pode sim ter crase. Então, recuperando a ideia. Dei o pacote a Maria, com crase. Ou dei o pacote a Maria sem crase, porque se eu quiser considerar o fato de ser um substantivo próprio, nome de pessoa, então eu posso deixar aí o caso do uso da crase de maneira facultativa. Mas, quando eu digo dei o pacote para a Maria, aí a gente tem duas estruturas, duas possibilidades. Dei o pacote para Maria, para, preposição para Maria, ou para a Maria. Se a minha ideia é de concordar com dei o pacote para a Maria, nesse caso, eu terei crase. Mas se eu disser dei o pacote para Maria, aí a outra construção não haverá crase, porque, de novo, estamos diante de um nome próprio. Muito bem? Vamos adiante. E no caso de verbos que expressam movimento, quando o próprio verbo expressa movimento, aí a gente pode ter, assim, uma outra substituição. Vejamos aqui o exemplo. Quando a gente diz assim, eu vou a um determinado lugar. Então, aí você pensa, eu vou a Brasília, eu vou a São Paulo, eu vou a Bahia. Eu utilizo crase? Depende. Depende de que lugar nós estamos falando. Se eu disser que eu vou a e eu volto da, aí eu tenho crase. Mas se eu disser que eu vou a e volto de, aí nós não teremos crase. Muito bem? Vamos aí ao modelo. Voltei de, vou a, sem crase. Voltei da, vou a, com crase. Então, por que de não tem crase? Porque de é só preposição. E se eu disser voltei da, o que é da? Da é a contração prepositiva de
de preposição mais a artigo. Então, de, que é preposição, mais a, é igual a da. Portanto, nós temos uma preposição e um artigo. Por isso que a gente vai escrever que vai a, com crase, o determinado lugar, que é um nome feminino. Muito bem? Vamos aos exemplos. Voltei da Bahia. Vou para a Bahia. Vou à Bahia. Vamos direitinho? Mais uma vez aqui, com calma, devagar e sempre. Ó, nós estamos dizendo que voltei da Bahia e não voltei de Bahia, né? Voltei da Bahia. Se eu disse da, então já sei que vou à Bahia com crase. E mais, o exemplo do meio ainda reforça isso, né? Vou para a Bahia. Esse para a remete à ideia da preposição mais artigo, assim como a contração da, né? No primeiro exemplo, voltei da Bahia, esse da é o de mais a. E o para a é para a preposição mais a artigo. Então, se a gente disser isso, a gente vai ter que escrever vou a com crase. Vou à Bahia. E se for São Paulo? E se a cidade fosse São Paulo? E se fosse Recife? Como que a gente escreveria? Vamos ver? Voltei da São Paulo? Não. Ficou até estranho, né? Voltei da São Paulo? Fica até estranho dizer isso. A não ser se esse voltei da São Paulo fosse uma São Paulo específica, uma São Paulo particular, de quem eu quisesse aqui me remeter a uma pessoa íntima, ou alguém do meu conhecimento, uma pessoa importante, por exemplo. Se eu disser assim, voltei da São Paulo de Mário de Andrade. Aí eu estou falando de uma São Paulo particular. Não exatamente a metrópole São Paulo, mas a São Paulo do universo de Mário de Andrade. Então, essa São Paulo de Mário de Andrade não é o estado de São Paulo ou a cidade São Paulo como nós a temos, mas uma São Paulo particular, uma São Paulo diferente, né, específica, que não é o nosso caso. Muito bem? Vamos ao exemplo. Voltei de São Paulo. Então, vou para São Paulo. Eu não preciso dizer vou para a São Paulo. Não. Vou para São Paulo. Vou para Recife. Vou a São Paulo sem crase. Por que sem crase? Porque a gente volta de São Paulo. Se a gente vai a e volta de, esse vai a é sem crase. E se a gente for a e voltar da, aí a gente tem crase. No vou a Bahia. Muito bem? Qualquer coisa, gente, para o vídeo, volta, fica à vontade, relê, anota, faz o print da tela, dá o teu jeito aí, mas o importante é que a gente aprenda alguma coisa com isso. Vamos à frente. Como eu havia falado antes, a gente tem aqui os casos facultativos do uso da crase, a gente tem os casos obrigatórios do uso da crase e temos os casos proibidos sobre o uso da crase. E, aliás, gente, é sobre esses casos proibidos que a gente tem que se ater aqui, né, e tomar e prestar maior atenção. Porque os casos em que a gente vai tomar nota de que temos que pôr o acento indicativo de crase são poucos casos específicos, são poucos casos particulares. Assim como os casos facultativos. No entanto, os casos em que a gente não deve colocar a crase, esses são vários. Eu elenquei aqui 8, mas existem mais, tá? Vamos lá. Iniciando com os casos que são obrigatórios, ou seja, aqueles casos em que a gente tem sim que colocar a crase. Não nos é facultativo, não nos é obrigatório, pelo contrário, não nos é proibido, perdão, pelo contrário, é obrigatório, como nos mostra o título aí. Diante de palavra feminina, expressa ou oculta, desde que ela não venha repelir o artigo. O que é repelir? É eliminar o artigo, né?
Então, a palavra é feminina. Ela está expressa na frase ou não. Não importa. Mas diante de palavra feminina, desde que ela esteja lá no contexto, expressa ou não, a gente tem sim que colocar a crase. Vamos ao exemplo? Ora, fui à praia, fui à missa, fui à balada, missa, praia, balada, fui à feira. Né? Quer dizer, são palavras femininas, portanto, crase. Lembra do recurso da substituição de que nós falamos no início? De que, substituindo-se a palavra feminina por uma palavra masculina, a gente pode ou não ter a construção da contração, né? Prepositiva ao. Se a gente tiver ao, quando fizer a substituição do feminino, aí a gente vai ter sim uma crase. Se a gente não tiver esse ao, a gente não vai ter crase. Muito bem? Vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos aplicar ao contexto para ver se dá certo. Fui à praia, fui à missa, fui à balada, fui à feira. Muito bem? Todas com crase. Porque se a gente trocar essa palavra feminina por uma masculina, vamos trocar aí praia por evento. Fomos ao evento. Ou fui ao evento. Foste ao evento. Foram ao evento. Quer dizer, eu fui ao evento. Nós fomos ao evento. Então perceba que aí nós temos sempre esse ao, né? Seria estranho dizer fui o evento. Quando eu digo fui o evento, a palavra evento deixa de ser o lugar e passar a ser uma adjetivação minha, né? Uma qualidade minha, como se dessa ideia de um predicativo do sujeito aí, no caso. Né? Ficou até estranha a frase. Muito bem. Letra B. Letra B não, perdão. O exemplo B. Diante do artigo a e dos demonstrativos aquele, aquela, aquilo, a gente vai ter sempre, né, a ideia da ocorrência de uma crase. Porque vence o contexto de um sujeito, de um verbo, e agora é o complemento verbal ou o complemento nominal, que seja, e aí nós temos um artigo ou um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, e aí a gente vai ter que fazer uso da crase, como nos mostra o exemplo. Referiu-se àquele que estava ao seu lado. Quem é aquele? Aquela pessoa de quem se tem o conhecimento. Referiu-se àquele que estava ao seu lado, né? Referiu-se àquela, porque quem se refere a alguém. A preposição alguém, que é o complemento do verbo. Então, aí nós temos um objeto indireto, tá? Regido de preposição. Preposição a. Quem se refere a alguém ou a algo, ou a alguma coisa. Portanto, temos crase na palavra aquele. Se fosse a palavra aquilo, também haveria crase. Se fosse a palavra aquela, também haveria crase. Adiante. Vamos ao tópico C aí. Diante de pronome possessivo, em referência a um substantivo oculto. Vamos devagar, porque mais tarde eu vou falar sobre o pronome possessivo como ordem facultativa. Diante de pronome possessivo, em referência a um substantivo que nos ficou oculto. Então, olha só, são duas coisas. Além de termos um pronome possessivo, nós temos aí um substantivo que ficou oculto pelo contexto. Se o substantivo ficou oculto, a crase é obrigatória. Daqui a pouco a gente vai ver que se ele não estiver oculto, aí com certeza será facultativo. Vamos ao modelo aqui agora, o exemplo. Dirigiu-se àquela casa e não à sua. Ora, alguém, né? Nós não sabemos quem. Alguém dirigiu-se àquela casa com crase, né? Àquela casa e não à sua. Para a sua o quê? A sua casa, né? A pessoa que se dirigiu
se dirigiu a uma outra casa que não era a sua casa, né? Entre aspas aí. Então, nós temos um modelo, um exemplo aí, em que nós temos um pronome possessivo. Qual é o pronome possessivo? Sua. Né? E nós temos um substantivo que ficou oculto. Qual é o substantivo que ficou oculto? Casa. Então, nesse caso, porque o substantivo ficou implícito, oculto, a crase é obrigatória. Muito bem? Dirigiu-se àquela casa e não à sua casa. Adiante, vamos ao exemplo D. Diante de locuções adverbiais. O que é uma locução? Locução é uma ou mais palavras que tem valor de advérbio. É uma ou mais palavras que tem valor de preposição. É uma ou mais palavras que tem valor de conjunção, né? De adjetivo. Então, uma locução é sempre isso. É o encontro de uma ou mais palavrinhas que tem o valor de uma determinada classe gramatical. Né? Muito bem. Então, diante de locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas, constituídas, é lógico, de substantivo feminino, no plural. Vamos lá. O documento foi elaborado às claras. O que significa isso? O documento foi elaborado às claras. A palavra claras aí é um substantivo feminino, né? E esse às claras expressa, né, a maneira como esse documento foi elaborado, o modo como ele foi elaborado. Então, a gente tem aí uma locução adverbial, né, que expressa modo, um valor semântico de modo. Se te perguntarem assim, de que maneira foi construído esse documento? Como que ele foi construído? Você vai responder, olha, o documento foi criado, foi elaborado às claras, né, às escondidas. Né? Então, essa expressão remete à ideia de modo, né? Muito bem, portanto, crase. É como dizer à direita, à esquerda, né? Então, aí a gente tem 4 momentos, quatro razões óbvias, né? Em que a gente tem aí o uso da crase como obrigatórios. Vamos retomá-los? Diante de palavra feminina, oculta ou expressa, né? Desde que ela não venha repelir o artigo. Diante de artigos, diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, e também diante do pronome relativo qual, a qual, as quais, né? Diante de locuções prepositivas, adverbiais, conjuntivas e, eu quase esqueci aqui, diante de pronomes possessivos quando o substantivo ficar oculto. Vamos adiante? Vamos agora aos casos que nos são facultativos do uso de crase. Muito bem. Antes do pronome possessivo, olha o que eu falei agora há pouco. Antes do pronome possessivo com substantivo feminino, expresso. Quer dizer, se o substantivo estivesse oculto, a crase seria obrigatória. Mas se o substantivo está expresso, a crase vai ser facultativa. Olha só. Se eu disser assim, o crítico de música não fez nenhuma menção às minhas composições. Então, quando eu digo o crítico de música não fez nenhuma menção às minhas composições, minhas é pronome possessivo, composições é substantivo, feminino, plural, e está expresso. Então, portanto, cabe a mim dizer se coloco ou se não coloco crase. Correto? Porque estamos diante de um pronome possessivo com o substantivo expresso. Qual era ele? Composições. Minhas composições. Tá? Então, vamos ao exemplo aí. Dirigiu-se à minha casa. Então, a minha casa, a palavra casa é o próprio substantivo. Minha casa. Minha é o pronome possessivo. Então, eu posso colocar crase? Sim. Se eu não colocar, tudo bem, porque é facultativo. E se for assim, dirigiu-se à minha casa, não à sua, aí a gente sabe que a crase é obrigatória, né? Então, olha só. Primeiro ponto, facultativo. Segundo ponto, obrigatório.
eu coloquei justamente este exemplo agora, né, do pronome possessivo, dos casos facultativos, para que ficasse bem próximo àquilo que eu falei antes, para vocês entenderem de antemão. Vamos lá. Segundo caso em que a crase nos é facultativa. Antes de nome próprio feminino. O nome é feminino e é nome próprio. O que acontece? Põe a crase ou não põe a crase? É facultativo. Se coloca se você entender que deve colocar. Se não coloca se você entender que não deve colocar. Então é isso, é facultativo. Tá? Vamos adiante. As alusões foram feitas a Ângela. Ângela é um nome, é uma palavra, é um substantivo próprio. Nome de pessoa feminino. Então, olha só. As alusões foram feitas a Ângela com crase ou a Ângela sem crase. E por que isso acontece? Porque Ângela é nome próprio. Né? E por ser nome próprio, ele pode ser antecedido ou não de artigo. Então, quem faz que o uso de crase seja facultativo aqui é a presença ou a ausência do artigo. Basta pensar assim. Eu posso dizer, Ângela é minha irmã. Assim como eu posso dizer, a Ângela é minha irmã. Pedro é meu primo. O Pedro é meu primo. Então, essa ideia de colocar o artigo antes de um nome próprio, isso por si só já é facultativo. Então, é essa ideia de que o artigo é facultativo que faz que o uso do acento indicativo de crase também o seja facultativo. Vamos adiante. Terceiro caso. Antes da palavra casa, quando acompanhada da expressão que denota qualquer qualificação. Se você vai colocar crase antes da palavra casa e esta palavra casa está acompanhada de qualquer tipo de qualificação ou especificação, aí o uso vai ser facultativo. Parecido com o exemplo que eu falei sobre São Paulo. Né? São Paulo de Mário de Andrade. Vamos lá. Irei à casa de meus pais. Então, eu não vou a qualquer casa, eu vou à casa de meus pais. Irei à casa de Joaquim Nabuco. Então, irei à casa de Machado de Assis. Então, essa casa é uma casa específica, que ficou, de alguma maneira, de algum modo, qualificada no contexto. Então, aí a crase é facultativa. Muito bem. Se não houvesse o elemento qualificador, ela seria obrigatória. Vamos adiante. E a nossa imagem aí dizendo que você decide, já que é facultativo. Vamos lá. Agora, gente, finalizando aqui, os casos proibidos do uso da crase. É agora que a gente tem que ter e prestar mais atenção. Tem que ter mais cuidado, mais zelo, quanto a isso. Vamos lá. Diante de palavras masculinas, sabemos que não ocorrerá crase, exceto se houver uma palavra feminina oculta no contexto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá. Falou-me a respeito daquele assunto. Falou-me a respeito daquele assunto. A palavra respeito é uma palavra masculina, portanto não tem crase. Então, assim, nunca escreveremos o acento indicativo de crase antes de palavra masculina. É isso que diz a regra? Sim. Porém, existem aí as exceções. Inclusive, aquela exceção que foi dita lá no início, com a tirinha. A maneira de, a moda de, sempre que ficar implícita a expressão a moda de ou a maneira de, porque a palavra moda e a palavra maneira são femininas. E se elas estiverem implícitas no contexto, a gente pode sim ter aí uma crase antes mesmo de uma palavra masculina. Como seria isso? Como seria esse exemplo? Vamos aqui criar uma frase aqui, um contexto para isso acontecer. Se eu disser assim,
Neymar fez um drible, realizou um drible ou fez um gol a Zico. Ele fez um gol a Zico, a Pelé, a Garrincha. Se eu não colocar a crase, eu estou dizendo que ele fez um gol para Zico, para Pelé, para Garrincha. E aí eu estou dizendo que ele dedica esse gol a eles. Mas se eu disser assim, Neymar realizou a cobrança de pênalti a, craseado, a Mané Garrincha, a Pelé com crase, a Zico com crase. E aí? Nós estamos dizendo que o Neymar está dedicando este pênalti a eles? Ou nós estamos dizendo que a maneira como ele cobrou o pênalti, como ele realizou a cobrança de pênalti, é igual àquela por eles praticada? Então é isso. A maneira de, a moda de, ao estilo de, Muito bem. Vamos adiante. Diante de verbo, não colocaremos crase. A trabalhar, a ver navios, ficou a ver navios. Muito bem. Diante de palavras de sentido indefinido, algum, nenhum, tudo, nunca, nada, todo, são palavras indefinidas. O próprio artigo indefinido, um e uma, Vamos lá. Falou a qualquer pessoa. Falou a nenhuma pessoa. São palavras que são indefinidas, portanto, não tem a, o artigo a, já que o artigo a é um artigo definido e não indefinido. Portanto, pensa aí. Se o a é um artigo definido e a palavra que nós temos é uma palavra indefinida, então, por que crase? Para que a gente possa ter uma crase, nós temos que ter preposição a mais artigo a, Então, se a palavra é indefinida, não haverá crase. Diante de a, preposição no singular e palavra feminina no plural. Nós temos um a, esse a é preposição, nós temos uma palavra feminina, ela está no plural. Aí nós não teremos, de forma alguma, crase, Porque nós temos apenas preposição. Referiu-se a cidades do interior. Referiu-se a prédios mal construídos. Repare que a gente pode construir a frase da seguinte maneira. Referiu-se a cidades do interior. Referiu-se a condomínios de grande porte. Quer dizer, eu tanto utilizo o a no singular para uma palavra feminina plural, como eu utilizo o a singular para uma palavra masculina plural. Neste caso, nós estamos diante de um contexto em que nós só temos a preposição. Não há artigo. Então, se não há artigo, não haverá crase. Porque somente haverá crase quando nós estivermos diante de uma fusão. A mais a igual a craseado. Muito bem. Adiante. Os 4 últimos casos proibidos aqui que eu trouxe para vocês aqui. Vamos lá. Diante dos pronomes relativos que, quem e cuja. Diante deles nós não teremos crase. Somente teremos crase diante do pronome relativo qual. A qual, as quais, Por exemplo, se eu disser assim, a professora fez referência sobre as alunas às quais todos prestaram homenagem. Vamos lá de novo? A professora fez referência às alunas sobre as quais todos fizeram homenagem. Quando eu digo sobre as quais, nós temos a preposição sobre e o artigo as, sobre as quais. Neste caso, nós não temos crase, obviamente. Mas se eu disser assim, a professora fez referência às alunas, às quais todos
prestaram homenagem, então, nesse caso, esse as quais todos prestaram homenagem, esse as quais terá crase, né? Porque nós temos aí a preposição a e o artigo as, né? No plural. Uma vez que quem presta homenagem a alguém ou a alguma instituição, né? Enfim. Vamos adiante. O caso aqui é proibido. Pronome relativo que, pronome relativo quem, pronome relativo cuja. Ali vai a criança a quem disseste a notícia. Ali vai a criança a quem disseste a notícia. A quem é uma palavra que nem existe aí na forma feminina, né? Então, portanto, não tem razão nenhuma de ter crase. Diante de pronomes pessoais e expressões de tratamento, também não haverá crase. Vamos lá ver o exemplo. Não disseram a ele, não disseram a ela toda a verdade. A ele, a ela. Né? Pronome pessoal. Ele e ela. Sem crase. Entre palavras repetidas, também não haverá crase. Fiquei frente a frente com o meu rival. Frente a frente, esse a, apenas preposição, não tem crase. Né? Quando antes do a houver preposição, eu acabei de falar um exemplo do sobre, né? Da preposição sobre. Quando antes do a, que é preposição, houver uma outra preposição, é claro, nós não teremos crase, né? Compareceram ante a delegacia o pai e o filho. Compareceram ante a delegacia o pai e o filho, né? Esse ante já é uma preposição, então ante a não tem preposição, né? Muito bem. Aliás, não tem crase. Então, exemplo de crase, o uso de indicativo de crase, proibidos, né? Coloquei aí 8 dos principais casos para que a gente pudesse aí trazer tudo isso à tona, né? Ler, analisar, pensar direitinho sobre esses casos. Mais uma vez, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês podem voltar ao vídeo, podem fazer os prints que vocês gostam de fazer, tomem as anotações de vocês e agora é só realizar a atividade que está lá na plataforma. Bons estudos a todos, né? Que a gente possa se ver aí o quanto antes. Muito obrigado pela atenção de todos. Então é isso, tá? Tchau.